Foi. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à série de encontros Complexidade e Saberes em Diálogo. Eu sou Alessandra dos Santos, uma das coordenadoras do projeto, junto com o professor Renato Figueiredo. Nós somos do Grupo de Estudos e Pesquisa em Ensino e Conhecimento Científico, o GPEC, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, em Vitória da Conquista. A série de encontros Complexidade e Saberes em Diálogo tem como foco dialogar com professores e pesquisadores, conhecer suas experiências de pesquisa e explorar a relação de seus trabalhos com as possibilidades de divulgação e popularização da ciência no contexto educacional, investigando nesse processo as contribuições da teoria do pensamento complexo, de Edgar Morin, e de correntes epistemológicas convergentes, como a transdisciplinaridade e a ecologia de saberes. No encontro de hoje, da série Complexidade e Saberes em Diálogo, recebemos os professores e doutorandos Verena Andrade, Paulo Lago, Genesi Libarino e Pierre Fernandes, com o tema Pesquisa de Doutorado, Complexidade e Ensino. Eu vou rapidamente introduzi-los e depois eu vou passar a palavra a cada um deles, tá? A Verena Santos de Andrade é mestre em Estudos de Linguagem pela Universidade do Estado da Bahia, especialista em Gestão Educacional e Planejamento pela Universidade do Sudoeste da Bahia, do campus Jequié. Graduada em Pedagogia, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino da UESB, ela atua como pedagoga do Instituto Federal da Bahia, em Jequié. Ela é membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Ensino e Conhecimento Científico, o nosso GPEC. O Paulo de Assis Lago é mestre em Ensino pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, bacharel em Engenharia Química pela Universidade de Brasília, licenciado em Química pelo Centro Universitário ETEP, especialista em Energias Renováveis pela Uninter, doutorando também do Programa de Pós-Graduação em Ensino da UESB e membro do GPEC. Atualmente é professor efetivo da Rede Estadual da Bahia. Genesi Libarino é licenciada em Física pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Matemática e em Pedagogia pela Universidade Metropolitana de Santos. É mestre em Ensino, com ênfase no ensino de ciências naturais, experimentais e matemática. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino da UESB e também membro do Grupo de Pesquisa do GPEC e também do Laboratório de Estudos e Pesquisa Pós-Docência em Física. Ela atua como professora efetiva nas áreas de exatas e de ciências da natureza e suas tecnologias, na rede pública municipal e estadual do ensino da cidade de Poções, aqui na Bahia. Pierre Ramos Fernandes é docente do Departamento de Ciências Biológicas da UESB, doutorando em Educação Científica pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores, e mestre em Ensino pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino da UESB. É também licenciado em Ciências Biológicas pela UESB, no campus de Vitória da Conquista. Pesquisador vinculado ao grupo do GPCTS, é o Grupo de Pesquisa em Educação Científica e Movimento, e também ao GPEC. Bom, pessoal, é um grande prazer recebê-los aqui hoje, e eu convido agora o professor Pierre nos falar um pouquinho. Não, antes do professor Pierre, o professor Renato tem alguma consideração a falar, alguma coisa para dizer para a gente? Bem, Alessandra, bem rapidinho. Eu queria dizer para todos vocês, para a Verena, para a Pierre, para a Genesi e Paulo, que é uma alegria muito grande, sabe? Eu me sinto muito feliz de ter vocês aqui nesse nosso projeto de extensão, e a Alessandra também, mas a Alessandra já cansei de falar o quanto a vinda da Alessandra com a gente foi importante para o nosso grupo, e quanto vocês são importantes para o nosso grupo de pesquisa, né? O nosso grupo de pesquisa, ele é um grupo de pesquisa que a gente precisa da proximidade, a gente precisa do nosso grupo, das pessoas, e vocês são as pessoas. Então, eu queria dizer que estou muito feliz com a participação de vocês, estou me sentindo muito orgulhoso com a participação de vocês. Eu queria já dizer isso desde o início. Sinto muito orgulhoso por Pierre, muito orgulhoso por Verena,
muito orgulhoso por Genesi, muito orgulhoso por Paulo. Então, agradecer a participação de vocês. Parabéns. Eu não estou ouvindo você, Alessandra. Desculpa. Então, eu vou dar a palavra ao professor Pierre, e a gente fica aqui ouvindo. Boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Renato. Boa tarde aos colegas aqui do grupo. Boa tarde também a todo mundo que nos acompanha. Dizer que é sempre uma grande alegria fazer parte de qualquer atividade produzida por esse grupo que eu tenho já posso dizer, longa trajetória. Estou no GPEC desde o ano de 2013, então lá se vão mais de 10 anos de caminhada juntos. Agora um pouquinho distante, porque estou no doutorado num outro programa, mas dizer que é sempre uma honra, uma alegria muito grande estar com o Renato, estar com todo o grupo, um grupo que é tão significativo, faz tanta diferença na vida de tantas pessoas, inclusive na minha. Então é uma honra muito grande estar aqui hoje colaborando com as atividades do grupo. Pode começar a sua fala, deixa eu deixar a gente aqui, pode começar a sua fala, Pierre, sobre esse tema, né? O que tem a ver esse tema do doutorado, a sua pesquisa de doutorado com a complexidade e o ensino? Muito bem. Como eu já havia anunciado anteriormente, me distingue dos demais colegas que estão conosco hoje aqui na atividade o fato de eu estar num outro programa. Eu cursei o mestrado em ensino junto com o professor Renato, onde nós desenvolvemos uma pesquisa que versava sobre a humanização das relações humanas nos contextos de ensino. E, atualmente, eu estou no programa de Educação Científica e Formação de Professores da UESB, aqui do campus de Jequié, onde eu trabalho, numa pesquisa que é orientada pelo professor Paulo Marcelo Marim Teixeira, que é líder do grupo de pesquisa em Educação Científica e Movimento CTS, o GP-CTS aqui. O Paulo Marcelo ele é hoje um dos grandes nomes, digamos assim, do movimento CTS brasileiro, um dos autores mais referendados desse movimento. E quando eu cheguei ao programa de pós-graduação aqui em Jequié, eu chego com um trabalho que tinha como corrente teórica ali presente o pensamento complexo, e o Paulo Marcelo me propôs que a gente fizesse uma junção dessas duas correntes teóricas, epistemológicas e metodológicas para pensar a educação em ciências. A princípio foi um grande desafio, porque, primeiramente, o pensamento complexo, para mim, ele não é apenas uma corrente teórica epistemológica, é um modo de vida. Antes da gente falar de complexidade, antes da gente fazer pesquisas dentro do campo da complexidade, ou antes da gente ler Edgar Morin ou qualquer coisa, a gente precisa desenvolver as características que a complexidade exige. Essas características, elas estão muito relacionadas à maneira como nós olhamos o mundo, porque nós somos habituados, a partir das perspectivas de formação que nós recebemos, a pensar o mundo de uma maneira disciplinar. E Edgar Morin nos chama a fazer o exercício contrário. Penso que todos nós que estamos aqui na sala passamos por cursos de formação, de graduação, de pós-graduação, talvez até, nos quais nós fomos habituados a olhar para o mundo a partir da maneira como as disciplinas determinam que seja o mundo. Então, a gente olha para cada fenômeno, primariamente, dentro daquilo que o condiciona numa perspectiva disciplinar que nós herdamos da ciência moderna e que o ensino operacionaliza até aos nossos dias dessa mesma maneira. Então, eu fui por muitos anos professor de biologia na educação básica, e ali aquilo que era exigido de mim era dar aula de zoologia, de botânica, de genética,
dos conteúdos relacionados à minha disciplina apenas. Porém, Mohan nos chama a olhar para os problemas do mundo a partir de uma perspectiva polidisciplinar, uma vez que ele admite, nessa perspectiva do pensamento complexo, que os problemas eles são polidisciplinares e, por serem polidisciplinares, as soluções também precisam ser polidisciplinares. Nesse contexto, a minha pesquisa ela se inicia a partir de uma perspectiva muito particular minha. Eu sou biólogo, mas eu sou um biólogo que tem, de forma muito enraizada na minha subjetividade, na minha história, a formação religiosa. E dentre as várias conversas que eu já tive com colegas, com professores, ou até com pessoas dentro do campo religioso, sempre surgia a pergunta de como que a gente concilia a fé professada e vivida com a ciência que nós praticamos no nosso campo profissional, ensinamos aos nossos alunos e, de certa forma, também vivemos, né? Dentro das nossas práticas cotidianas. E essa era uma pergunta sempre foi uma pergunta muito recorrente na minha trajetória profissional. Quando eu vou montar a minha pesquisa de doutorado, eu pensei, por que não enveredar por esse campo? E aí eu pensei que dentro da biologia, uma das questões que mais entram em choque com o discurso religioso é a evolução biológica, que é um importante paradigma das ciências biológicas na atualidade, onde existe, dentro da comunidade de biólogos, praticamente um consenso de que esse é um paradigma unificador da nossa ciência. Pensar esse paradigma dentro de um contexto social onde as pessoas não recebem a devida alfabetização científica é sempre um dilema. Mas eu quis pensar em como os professores, a princípio pelo menos, como os professores que detêm dentro das suas trajetórias uma formação religiosa lidam com esse problema nas suas práticas pedagógicas dentro de cada um de seus contextos. Chego à seleção do programa com essa proposta, na tentativa de dialogar com esses professores, ouvir de que maneira eles fazem a correlação entre essas polaridades, muitas vezes chocantes entre si. E ao chegar aqui, nas conversas com o meu orientador, ele falou, olha, o nosso grupo ele tem uma tradição de testar propostas, porque a gente entende que o nosso movimento ele precisa ser um movimento propositivo, ele precisa ser um movimento concreto. Então, a gente reorganiza o projeto de pesquisa que ganha agora um viés de aplicação, onde a minha pesquisa de doutorado consistiu na criação de uma disciplina de ensino de evolução biológica no curso de licenciatura em ciências biológicas. Era uma disciplina voltada para a formação de professores, onde nós discutiríamos a evolução não a partir da perspectiva conceitual que classicamente marca os currículos das nossas instituições, mas a partir de uma perspectiva que integrasse olhares a partir do pensamento complexo e do movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade, o nosso famoso CTS. A ideia da disciplina era dialogar com os estudantes numa tentativa de compreender a evolução biológica para além dos conceitos ou para além das teorias que estão ali por trás desse paradigma, mas pensando de uma maneira articulada onde esses elementos que constituem o paradigma do ponto de vista da ciência fossem discutidos, associando as tecnologias que estão atreladas a eles e as perspectivas de como isso é visto, percebido, recebido pelas pessoas dentro dos contextos sociais mais amplos, sejam eles os escolares ou não escolares, seja ele a universidade ou a sociedade como um espaço mais amplo da ação humana. E a complexidade, ela entra na nossa pesquisa como um importante elo, né, como uma costura para pensar
o conhecimento científico dentro de uma perspectiva integradora e polidisciplinar, que se distancia muito dos nossos modelos tradicionais de formação. Então, a ideia de pensar, assim como Morin anuncia em várias de suas obras, a dialogia entre distintos campos do conhecimento e a maneira como tanto os próprios campos disciplinares são construídos dentro de uma perspectiva integrada, mas também eles exercem muitas nuances com outras esferas, sejam elas domesticadas ou não pela ciência, numa perspectiva inter, multi ou até transdisciplinar, mas também para pensar como que esses problemas, dentro do campo das práticas sociais, eles envolvem uma dimensão ética e uma dimensão humanística que muitas vezes, dentro dos espaços tradicionais de formação, não são tratadas. Então, todas essas questões elas foram trazidas para a problematização ao longo do desenvolvimento da parte empírica da pesquisa, e dentre alguns dados que a gente pôde observar durante esse momento, a gente tem alguns diálogos muito ricos com os estudantes que participaram da pesquisa, onde eles dizem que eles aprenderam, tipo, tinha falas do tipo, eu aprendi mais sobre evolução lendo um único texto aqui nessa disciplina do que em uma disciplina de biologia evolutiva inteira, onde só se discutiam conceitos. Então, eu trago essa fala na minha tese para a gente pensar mesmo de forma crítica como que esses modelos de formação que dissociam os conceitos dos contextos sociais onde as pessoas vivem, onde os sujeitos existem, eles são limitantes para a formação crítica dos nossos professores. Então, a complexidade, o pensamento complexo, ele me ajuda a pensar o meu problema de pesquisa dentro de uma perspectiva transdisciplinar, dentro de uma perspectiva polidisciplinar, de uma perspectiva integradora. E é isso. Obrigado, gente. Muito obrigada. Eu acho que foi ótimo, né? Eu acho que lembrando aqui a todos que estão nos assistindo, que se tiverem perguntas, é só colocar no chat e depois no final da rodada, né? A gente faz as perguntas e as pessoas respondem, tá bom? Eu peço desculpas, nos bastidores a gente tinha combinado de começar com a Verena e eu me atropelei, então eu vou chamar a professora Verena agora, né, para falar um pouquinho com a gente sobre o que esse tema chamou a atenção, professora. Tá tudo certo. Boa tarde, gente. É uma alegria estar aqui. E para iniciar minha fala, eu vou pegar carona na fala do colega que me antecedeu, quando ele diz que o pensamento complexo é uma outra forma de olhar a vida. E é com essa frase dele que eu vou falar da minha experiência no grupo, da minha experiência com o pensamento complexo e um pouco da minha tese. Quando eu cheguei no grupo de pesquisa, e aqui já estou há 4 anos, porque eu já estou finalizando minha tese, eu cheguei com alguns desejos e com uma leve, né, noção do que era o pensamento complexo. Por que eu digo leve? Porque lá eu fui descobrindo que não era muito aquele caminho, que era além, né? E essa descoberta me fez um bem enorme, enorme, porque Morin, ele propõe uma reforma do pensamento. E essa reforma do pensamento, ele traz para a gente alguns princípios para a gente olhar a vida, olhar a gente mesmo, olhar a realidade, compreender a realidade e a nós mesmos. E esses princípios, realmente, eles fazem com que a gente comece a analisar, a pensar, né, de uma perspectiva diferente. E assim, para dar um exemplo muito rápido, a gente está muito acostumado com a questão do ou, né? Ou está certo, ou está errado, ou é bom, ou é ruim. E Morin, né, ele diz que uma coisa necessariamente não exclui a outra, que uma coisa pode ser boa e também ser ruim, né? E isso, né, compreender isso, de fato, requer uma reforma no modo de pensar, consequentemente também uma reforma no modo de compreender a vida, mas me fez um bem enorme, né, ter contato com o pensamento complexo, participar das reuniões do grupo de pesquisa,
porque foram esses encontros que foram me aproximando mais, né, dos princípios, foram me ajudando, né, a pensar de acordo com esses princípios. Então, o contato com o pensamento complexo, assim, me fez um bem enorme, que eu vou levar para a minha vida, né? Não começou na tese, porque começa um pouco antes, né, com as reuniões, e não termina nela também. E me fez muito bem porque reformou os meus olhos de pesquisadora, os meus olhos de pessoa, os meus olhos de mãe, de mulher, de cidadã. E vou ser sempre também muito grata ao grupo, né, que me proporcionou essa experiência, essa mudança, essa transformação, que eu considero muito rica, muito valiosa e guardo com muito carinho. Eu sugiro, assim, né, a todos que possam, que tenham interesse, né, que tentem, né, conhecer um pouco mais, né, do que Morin chama de pensamento complexo, dos princípios, porque eu acho que é um ganho imenso para a gente enquanto pessoa, né? Então, assim, eu estou terminando, né, a minha tese, mas dizem que quando a gente termina um trabalho, né, que a gente não aguenta nem falar mais da perspectiva, né, porque a gente convive tanto com ela ao longo, né, de 4 anos, né, mas o pensamento complexo, assim, cada vez mais eu gosto de falar, eu gosto de pensar, às vezes eu gosto de me testar em algumas situações da vida. Então, o contato com o pensamento complexo e com o grupo, né, me levou a esse sentimento, né, de transformação que eu guardo assim com muito cuidado e carinho. E aí, trazendo isso para a minha tese, o pensamento complexo, de fato, assim, ele me fez olhar para a educação, né, a partir de outra perspectiva. Porque na minha tese eu chamo justamente a atenção de que o conhecimento, né, ele é necessário, ele é importante, que é o que Morin chama de compreensão objetiva, mas há uma outra compreensão também que também é muito importante, que é o que Morin chama de compreensão subjetiva, que é aquela compreensão de sujeito a sujeito. E aí, quando eu digo isso, né, que eu vivi uma transformação, até por conta de minha formação, eu sou pedagoga de uma base freiriana, né, assim, muito simpatizante de Marx, eu achava que conhecimento, eu até dizia a frase, né, conhecimento é poder, conhecimento é transformador. Então, para uma pessoa que tinha essa relação com o conhecimento, se modificar a ponto de continuar sabendo que o conhecimento é muito importante, mas não apenas ele. E aí, novamente, eu volto, né, para a questão dos princípios, né? Não significa ou conhecimento ou outra coisa, não. É uma junção e, né, o conhecimento e outros aspectos da subjetividade humana e outros aspectos da realidade. Então, a minha tese me proporcionou essa aventura, né, que é olhar para a escola, reconhecendo a importância do conhecimento, dessa compreensão objetiva, como Morin fala, mas também reconhecendo a importância de outros aspectos da subjetividade humana. E aí, como o grupo ele tem uma perspectiva, né, de religação da cultura científica e da cultura humanística, o meu orientador ele me desafiou. Foi um desafio mesmo. Que eu trouxesse um pouco de Alice no País das Maravilhas para o meu trabalho. E isso aconteceu em um momento que ele disse assim: você está parecendo Alice, procurando ordem, né, no ambiente que reconhece a desordem. É porque eu, nas reuniões do grupo, eu de fato, né, ficava procurando uma exatidão, né, do conceito, né, e às vezes até o ou, né, ou isso, ou aquilo. E aí ele fez essa comparação com Alice, eu fui ler a obra, né, me encantei com a sagacidade da menina, me encantei com a forma como ela vai respondendo aos desafios que ela vai vivendo, e aí eu trouxe Alice para a minha tese. Eu uso citações de Alice, então eu acho que o texto fica mais leve, mais fluido, mais humano. Eu me permito, na minha tese, a dizer talvez, né, e dizer isso com muita tranquilidade, porque a abordagem teórica que eu utilizo me permite isso, porque é uma abordagem teórica que tenta, né, afastar a arrogância, né, da certeza, né, de nossos trabalhos.
Então, me deixa mais à vontade para dizer, talvez eu acho que isso, né, funcione. E quando eu digo afastar, né, a arrogância da certeza, não significa que não é um trabalho rigoroso, é um trabalho muito rigoroso, de muito cuidado com os conceitos, com as ideias, com as noções, mas também reconhecendo que a gente não consegue, né, dar conta de uma problemática em todos os seus aspectos, porque a gente não consegue controlar todas as variáveis que participam daquilo. E isso é uma coisa também que o pensamento complexo vai nos ajudando a entender. Então, assim, brevemente, né, essa foi a minha experiência no grupo de pesquisa, essa foi a minha experiência com o pensamento complexo, essa está sendo a minha experiência com a minha tese, me fez um bem enorme, e além disso, assim, no grupo de pesquisa, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, e até pelo propósito do grupo mesmo, eu acho que pela identidade do grupo, de tentar se afastar de uma arrogância científica no sentido de que a verdade é só uma. O grupo ele tem uma digamos assim, um aspecto, né, de afetividade também, que é muito singular, é muito marcante, é muito especial. E lá também eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, assim, que me ajudaram muito nessa caminhada, né, de 4 anos. A tese é praticamente um filho, mas um filho que a gestação dura 4 anos, né, e não 9 meses, como na maioria dos casos. Então, é isso, a minha experiência, eu falo dela com muito carinho e com muita gratidão, porque, de fato, transformou a minha forma de pensar sobre mim mesma e sobre o mundo. Então, assim, eu finalizo deixando um convite, né, para quem se interessar de conhecer um pouco mais o pensamento complexo, porque eu acho que vale muito a pena. E é isso. Obrigada e um abraço. Obrigada, Verena, pelo seu testemunho. Fiquei com vontade de... Depois você vai dizer para a gente quando vai ser a defesa, né? Já tem a defesa próxima, não é? Né? Então, depois você diz para a gente como é que vai ser. Fiquei com vontade também de ler a seu processo de descobrimento também, né, de si mesmo. Então, parabéns. E agora, para não perder a ordem, eu vou chamar a professora Genesi. Genesi vai falar com a gente, então, o que significa, né, esse estar no doutorado, né, o pensamento complexo e o ensino. Fala aí para a gente. Parte desse grupo, que, assim, o encontro, na verdade, com esse grupo foi recebido na minha vida como um presente, né? Em 2023, eu tive a honra de ingressar no doutorado, e como parte do pacote, né, veio, de fato, o meu ingresso também nesse grupo, né, que desde então é uma experiência riquíssima, valiosíssima, não somente no aspecto acadêmico, profissional, né, mas como o Pierre, como Verena colocou aí, acima de tudo, no aspecto humano, né, e vocês me permitam, né, vou usar aqui, em começar aí, né, pegando o gancho das falas, assim, bem pertinentes, colocada aí pelos colegas, né, vou utilizar aqui uma frase que é muito explicitada no grupo, né, que talvez vai resumir um pouco aí a experiência, né, que nós vivemos aí ao longo do decurso aí, na experiência desse grupo mesmo, que é uma frase, um fragmento, né, do poeta espanhol Antônio Machado, que é muito recorrente no nosso grupo, ele é muito citado, e eu vou citar aqui esse fragmento que eu acredito que resume de forma assim, muito fiel a experiência, né, da pesquisa, né, no âmbito do pensamento complexo, no contexto do GEPEC, que é quando ele diz, né, caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Então, de fato, essa é uma experiência que também assusta de início, né? Mas que, à medida que avança, nós vamos observando o quanto é grandioso, né, estar não só percorrendo o caminho, mas também fazendo parte da construção desse caminho, né? Um caminho de pesquisa
que, como o próprio pensamento complexo diz, né, não é algo dado, não está certo, não está construído, não está colocado, mas é uma aposta, né, é um convite em que todos podem participar, né, com esse intuito de estar construindo mesmo, né, não apenas a pesquisa, mas também o nosso percurso existencial, a nossa formação aí acadêmica, né, humana, e principalmente também o nosso processo de autoformação docente, né, que, sem dúvida, o fato de nós estarmos inseridos no contexto da pesquisa e ensino, né, nos coloca também diante de grandes responsabilidades, né, e quando eu utilizei esse fragmento, né, de Antônio Machado, ele traduz fielmente essa minha vivência mesmo, né, estou ainda no início do caminho, né, diferente de Pierre e de Verena, que já se encontram em estágios mais evoluídos da pesquisa, eu ainda estou no estado inicial, né, mas, assim, vi com muita pertinência, né, aquela relação que Edgar Morin fala, né, que o viver, ele é fazer intercalar mesmo prosa e poesia, né, e com esse espírito da poesia, que também faz parte da pesquisa, né, porque nós vivenciamos experiências em que são intercaladas prosa e poesia, né, eu me deparei com uma música, né, e aqui trago um trecho dessa música do compositor paraibano Chico César, e achei também que representou com muita fidelidade, né, a experiência que eu venho tendo aí até o momento, que é quando ele diz o seguinte, né? A música, não sei se vocês conhecem, mas é Deus me proteja de mim, né? E tem um trechinho da música que eu vou ousar, né, passar aqui para vocês, que é quando ele diz assim, né? O caminho se conhece andando, então de vez em quando é bom se perder. Perdendo fica perguntando, vai se procurando e acha sem saber. Então eu estou literalmente nesse processo, né? De fazer perguntas, de me questionar. E aí, quando observo Verena colocando a sua experiência, eu percebo que eu estou também passando por algumas trilhas, né, que ela já desbravou, né, de forma muito bonita. E, no meu caso, né, eu venho desbravando esses caminhos da pesquisa na complexidade, né, muitas vezes tortuosos, né, de forma entrelaçada à experiência da docência, né? Atualmente eu exerço a função de professora no ensino médio, professora de física no ensino médio, e nos anos finais do ensino fundamental sou professora de matemática. Então, essa experiência docente também tem me permitido observar com mais pertinência as sinalizações que Edgar Morin tem feito, né? Então, antes de adentrar ao doutorado, eu observei, né, um crescente interesse dos professores do âmbito da educação, de modo geral, pelas ideias de Edgar Morin, justamente pela pertinência do exercício da docência nesse contexto que nós vivemos, né? Então, quando eu ingresso, quando eu tenho a oportunidade de fazer parte das reflexões, das discussões do GPEC, né, eu começo também a rever, né, muitas construções que eu tinha acumulado ao longo dos anos, né, como o Pierre colocou aí, muitas vezes nós somos frutos de um sistema de ensino que nos habituou a pensar de uma forma mais fragmentada, né, uma forma mais disciplinarizada. Então, quando eu chego no contexto do GPEC, né, que observa Edgar Morin fazendo análises sobre questões, sobre aspectos fundamentais do nosso tempo, né, e nos convidando para pensar sobre essas questões, eu começo também a repensar muitos aspectos do ensino, né, e articular isso na pesquisa, né, ainda se constitui em um desafio, né, mas de um desafio possível, né, de abraçar, tanto é que eu venho abraçando esse desafio, né, juntamente com os colegas do GPEC, e venho galgando aí construções que acredito que podem ser pertinentes, né, que podem agregar aí, principalmente ao contexto do ensino de física, que é para onde eu lanço o meu olhar. Né? Então, quando eu me deparei, né, com algumas ideias de Edgar Morin, várias me chamaram a atenção, né? Mas algumas delas se referem ao olhar cuidadoso de Edgar Morin para o contexto que nós vivemos, esse contexto de século XXI. Né? E quem está na docência, né, que é linha de frente, percebe que a realidade do ensino escolar, né, reflete também
um certo contexto de complexidade, de incerteza, de desafios que a humanidade vem vivenciando, né, a partir desse século XXI. Então, operacionalizar isso na pesquisa, né, de fato, já contempla, ao meu ver, o exercício de um pensamento complexo, né? Então, pensar a pesquisa na perspectiva da complexidade é também exercitar o nosso olhar, né, para o mundo, para nós, não apenas para a pesquisa. E nesse processo, né, de muitas dúvidas, de muitos desmontes, de remontar, me deparei com o convite de Edgar Morin, né, de que nós precisamos, de fato, né, olhar para o ensino, buscando transformá-lo, Edgar Morin, ele vai, né, defender 3 reformas que se fazem urgente, e se inserir no contexto desse século nos permite entender e ver a relevância dessas reformas, né, no contexto de educação, por exemplo, né, não é novidade de que nós precisamos, de fato, de uma reforma de ensino, mas que antes é necessário, como Edgar Morin coloca, a reforma da mentalidade. E nesse convite que Edgar Morin faz também ao pesquisador, né, ao professor, ao cidadão do século XXI, né, buscando exercer a cidadania planetária, ele também convida a uma reforma de pensamento, né? E quando eu chego no contexto do grupo GPEC, né, isso para mim foi um desafio, né, porque eu venho de uma formação que eu posso até ousar, vou me comparar aqui, né, a minha formação me preparou, né, entre aspas, a moda de Simão Bacamarte, né? É um personagem machadiano do conto alienista, em que Simão Bacamarte ele tem aquela fé na ciência, né? Numa ciência, a deusa ciência, né? De uma portadora de uma verdade incontestável, né? De verdades absolutas. E assim como Simão Bacamarte, eu também tinha uma visão de ciência que precisou estar em processo de desconstrução no âmbito do GPEC, né? E tenho, assim, contado com o apoio do meu orientador, dos colegas, das leituras de Edgar Morin, e, ultimamente, mais recentemente, né, busquei lançar, extrapolar o meu olhar, né, disciplinar, a convite de Edgar Morin, né, quando ele nos diz que é preciso também, né, nós precisamos, para participar desse processo de reforma que o ensino carece, nós precisamos também reformar o nosso pensamento, né? E esse processo de reforma de pensamento envolve a construção de um pensamento complexo. E esse pensamento complexo, ele precisa, como Pierre, né, falou, contemplar uma transdisciplinaridade, né? É preciso extrapolar os limites da disciplinaridade, desse modo de olhar para a realidade ainda fragmentada, que também tem contaminado o nosso viver, né? Contaminado o conhecimento. E eu, paralelamente a todas essas reflexões, né, refletindo, eu me deparei com uma leitura de Sócrates, né, sobre a filosofia socrática, que foi Apologia de Sócrates, né? Então, o pensamento de Sócrates, ele veio reafirmar a necessidade de uma reforma de pensamento no âmbito individual, para, a partir de então, eu participar com mais propriedade do contexto de ensino, né? Então, à medida que vou avançando nos estudos, né, de Edgar Morin, nas reflexões aí do grupo, nas leituras semanais propostas pelo professor Renato, eu começo a observar que Edgar Morin, na verdade, ele também traz um propósito, né? É um propósito, e aí eu enxergo o pensamento complexo hoje, né? Estou em processo de ampliação do meu olhar, em que o pensamento complexo não é apenas uma perspectiva de pesquisa ou uma perspectiva teórica, é muito mais do que isso, né? Enxergo como uma filosofia de vida, né? Então, a perspectiva complexa me ajudou a olhar para o que Edgar Morin aponta, que nós precisamos de uma reforma de pensamento que nos leve, de fato, a buscar uma melhor forma de viver nesse século, né? Porque esse modo, né, que nós olhamos para a natureza, esse modo de olhar para a natureza dominador, né, da ciência moderna, exploratório, ele tem se mostrado insustentável, inclusive com relação ao nosso próprio viver, né? Então, aí, quando eu me deparo, né, tive a oportunidade de fazer a leitura de 2 livros, que é Cabeça Bem Feita, né, de Edgar Morin, e o livro Ensinar a Viver, o Manifesto para Mudar a Educação, eu começo a observar que Edgar Morin, ele sinaliza para uma busca de um bem viver.
E aí comecei a refletir sobre esse bem viver, né? E paralelamente às leituras que eu estava realizando sobre Sócrates, eu observei que há mais de 2.500 anos atrás, né, lá no berço do pensamento ocidental, na Grécia Antiga, a preocupação com o bem viver também era real. Né? Então, nós estamos aqui hoje no século XXI, Edgar Morin também chamando a atenção para a necessidade da busca de um bem viver. E aí eu começo a repensar, olhar para o ensino de física a partir da perspectiva da necessidade de inserir um exercício em busca do bem viver. Né? Mas como fazer isso? Né? Como operacionalizar? Como é que nós, atualmente, como é que o ensino, como é que os estudantes, como é que os professores, como é que nós enxergamos essa ideia do bem viver? E aí eu começo a realizar algumas leituras, a observar, e percebo que, de fato, ainda o ensino, né, apesar dos objetivos, das suas finalidades elencadas na legislação educacional, ele ainda se mostra carente de uma finalidade que seja relacionada ao bem viver. Né? Agora, quando eu trago a ideia do bem viver, é importante, né, dizer que a ideia do bem viver é um construto teórico, né, abordado por diferentes perspectivas de pensamento, né, porém eu trago o olhar da complexidade. Então, bem viver, né, o que é o bem viver no contexto da complexidade? Né? Como é que essa construção, como é que a construção de uma compreensão relacionada ao bem viver, como é que ela pode ajudar a pensar, repensar o ensino de física hoje? Né? Como é que seria um ensino de física, um ensino de ciência de modo geral, orientado pela perspectiva do bem viver? Né? Mas o bem viver no contexto do pensamento complexo, de que é preciso desenvolver um bem pensar, né? E aí Edgar Morin, ele é muito pontual quando ele nos diz, né? Nós precisamos situar, né, as informações, os conhecimentos, porque nós vivemos em um momento onde as informações elas estão dispersas, né? E elas se avolumam, se acumulam, e não faz mais sentido a escola, né, o ensino, trabalhar com base na passagem, né, de informação. É muito mais do que isso. Né? Então, nós precisamos pensar, né, uma construção de um pensamento acerca do bem viver, para que, a partir disso, se os próprios programas escolares, no caso da física, né, comece a observar essa ideia e trazer isso, né, para dentro da proposta mesmo do ensino de física, né, a partir de um olhar do seu compromisso com a formação de uma mentalidade, né, de uma mentalidade que dê conta, né, do indivíduo viver, né, nesse século de incerteza, de complexidade, de desafios, né, de diversas ordens. Então, a experiência da pesquisa diante da complexidade é, sem dúvida, um processo assim de idas e vindas, né, encontros e desencontros, porque é uma aposta, né, e é um caminho que se constrói ao se caminhar. Né? Então, mas apesar dos desafios, né, porque é uma perspectiva de pesquisa diferente do que eu estava acostumada, né, eu tive a oportunidade de experienciar o mestrado sobre a pesquisa numa outra perspectiva, né, e o pensamento complexo ele nos obriga, né, a romper essas barreiras. Né? Ele aponta novos horizontes e vai nos obrigando a reformar o nosso pensamento, né, para que nós possamos, de fato, também contribuir com a reforma dessas mentalidades, né, dos nossos estudantes, e num processo contínuo, né, porque o conhecimento, Edgar Morin, ele reconhece, né, o caráter inacabável do conhecimento, né, e tem um aspecto muito interessante que eu tenho aprendido também, tanto em Edgar Morin quanto em Sócrates, né, que é a questão de eles ambos chamam a atenção, né, cada um à sua maneira, para a necessidade, né, de nós olharmos também para a limitação do próprio conhecimento científico. Né? Então, no âmbito do ensino da ciência, isso é muito valioso. Né? Isso é muito valioso porque nos leva também a perceber o olhar do ser humano para a ciência, para o conhecimento científico e, consequentemente, para o seu viver, a partir de lentes mais amplas, né? De lentes que permitam questionar, que permitam introduzir aí o olhar filosófico, questionador, reflexivo, né, para a própria ciência, para o nosso viver e também para o próprio ensino. E a pesquisa também não fica alheia, né, ao processo, porque a pesquisa
na perspectiva da complexidade, ela é questionada, né? E nós do grupo, o professor Renato, ele sabe disso, né? E ele nos leva, né, a estar também fazendo essas reflexões, esses questionamentos, no sentido também de buscar mesmo, né, algumas respostas que ainda não são, que não foram dadas, né? E mesmo depois de dadas, elas podem ser reconsideradas, né? Porque o conhecimento também comporta, né, as nossas cegueiras, as nossas ilusões, porque ele não é composto apenas do caráter objetivo, né, da objetividade científica que é tão cara à ciência, mas também ela é produzida, e ele é produzido também a partir do nosso eu, né, do nosso sujeito, de quem constrói a pesquisa, né, dos seus aspectos subjetivos aí, como Verena colocou. E é isso, e desde então eu tenho, assim, tido uma oportunidade muito rica, né, de repensar mesmo o ensino, né, a vida, o meu posicionamento mesmo enquanto ser humano, né? Então, assim, ao grupo, ao professor Renato, que é o nosso coordenador, né? Só gratidão. A Alessandra, né? Que sem dúvida, como o professor colocou, abrilhantou demais o grupo, né? Por dar essa oportunidade de estabelecer o diálogo, né? Porque pensar complexo também é isso, né? Exercitar o diálogo entre as diferentes formas de conhecimento, né? E o conhecimento, como Sócrates diz, né, conhecimento é virtude. O conhecimento, hoje, nesse contexto de século XXI, ele pode determinar, né, ele pode trazer prejuízos ao ser humano, né? Então, o preço que nós podemos pagar também pelo desconhecimento, né, em uma época em que ciência e tecnologia parece dominar, né, também é um aspecto que não deve ser desconsiderado, né? Então, num contexto de vida em que a ciência e a tecnologia ganham cada vez mais espaço, né, o ser humano ele precisa se inserir também a partir de um olhar questionador, reflexivo, né, ou seja, complexo, para que ele possa também, né, ter condição de participar, né, inclusive de decisões, né, que advêm da ciência, mas que vai impactar o viver humano de todos nós, né? Porque nós não podemos esquecer que a ciência é uma construção humana, né? Como diz Ludwig Fleck, é uma construção humana, ela é histórica, ela é situada, né? Então, ela está associada também à nossa condição humana, né? De seres inventivos, criativos, e, portanto, os impactos da ciência também precisam ser questionados, né? No âmbito da sociedade. E o ensino, ele precisa favorecer, precisa promover, né, esse conhecimento científico. E, sem dúvida, esse trabalho de Alessandra contribui demais, né, porque nós, professores, também somos, né, divulgadores do conhecimento científico, da ciência, e você, Alessandra, nos ajuda, né, e ajuda o ensino. Obrigada. Então, obrigada, gratidão a vocês. Obrigada mesmo, eu gostei da sua fala. Acho que temos ainda o Paulo está aqui, né, Paulo? Lembrando, pessoal do YouTube, que vocês podem deixar aqui comentários, tá? E a gente vai debater entre a gente de qualquer forma, tá bom? Professor Paulo, como é que isso, depois de todos esses depoimentos, né, qual é a sua parte que te toca para falar da sua pesquisa de doutorado, a complexidade e o ensino? Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alessandra, professor Renato, a todos os colegas. Bom, primeiramente, como a colega Verena já nos disse que o processo do doutorado é uma gestação, né, de uma tese. Na minha gestação, a minha tese ainda é um pequeno zigoto. Eu estou no começo do doutorado, diferente dos colegas que já estão finalizando, mas também diferente das meninas, né, de Verena e Genesi, sobretudo. Eu já venho de uma trajetória aqui no grupo de pesquisa do GPEC, desde o mestrado. Então, é um caminho, uma jornada que começa lá atrás, em 2021, ainda na época da pandemia, onde começamos a nos reunir, onde eu elaborei meu projeto de mestrado, teve todo o percurso do mestrado, né? Eu terminei o mestrado e já engatei aqui no doutorado, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que refletir é que o Morin e o pensamento complexo, eles nos convida a relembrar do que é a matriz da ciência, né? A ciência vem de onde?
A ciência é filha de uma vontade insaciável e talvez irreparável da humanidade em fazer perguntas. Então, a ciência, ela não é uma busca por respostas. A ciência, ela é a própria busca pelas perguntas. Porque a ciência, ela vem justamente da nossa vontade de se perguntar, ela vem da curiosidade, ela vem da imaginação. Então, ela é uma atividade que faz parte do que há de mais humano. E é isso que diferencia, talvez, os humanos em si, em sua jornada, que é a sua eterna busca por conhecer, por se perguntar e por imaginar, por criar. E quando a gente vê, principalmente no último século, talvez, a nossa ciência ela ser sequestrada de sua matriz criativa, curiosa, onde nós nos vemos incubados a responder perguntas prontas, numa lógica muito mercadológica, numa lógica muito pragmática, e deixa de lado, né, a parte que fascinou tantas gerações pela ciência, que é justamente beber um pouco de uma água que mata um pouquinho a sede do saber, mas essa sede ela nunca pode passar, né? Essa sede ela nunca pode ser saciada, ela é mitigada, mas a ciência é uma eterna busca. E entendendo que a ciência é uma eterna busca, a gente pensar a partir do olhar do pensamento complexo, a gente vai entender que toda pesquisa, toda investigação é uma longa jornada, é um longo caminho. Não por isso essa palavra jornada ela foi tão bem falada aqui pelos colegas, né? Ela é tão bem dita por Genesi quando traz o poema de Antônio Machado sobre que o caminho se faz ao caminhar, né? Então, quando um jovem pesquisador como eu, como foi Genesi, como Verena, como Pierre e como todos os outros nossos colegas, nos deparamos com o desafio de pesquisar, né, de fazer ciência sob o prisma do pensamento complexo, nosso primeiro desafio é que a gente vai até a biblioteca, ou a gente vai fazer uma pesquisa no computador, pelos manuais de pesquisa, como todos os nossos colegas do doutorado, do mestrado, e nós não vamos encontrar nenhum capítulo lá, naqueles manuais, sobre como fazer uma pesquisa no pensamento complexo, né? E aí a gente realmente, isso causa uma grande inquietação, isso causa um grande medo, isso causa uma grande dúvida, né, sobre e agora? O que a gente vai fazer? E é justamente isso que nos convida ao início dessa jornada, né? É como realmente desbravar um terreno que nunca foi desbravado antes, porque o caminho ele nunca vai estar pavimentado, né? O nosso desafio é justamente construir esses caminhos caminhando, né, enquanto nós caminhamos. E acho que nesse começo de doutorado, né, relembrando todas as reflexões que o mestrado me proporcionaram, eu me encontro nesse lugar agora de pensar um pouquinho a ciência e o fazer científico dentro de um prisma do pensamento complexo, né? E, de fato, quando a gente olha para trás, a gente vê que a formação que a gente tem, né, ao longo desse percurso é uma formação muito subjetiva. Então, nós mudamos enquanto caminhamos. Nós terminamos um mestrado, um doutorado, completamente diferentes daqueles que nós éramos quando começamos, né? E o próprio Morin, ele nos convida a fazer isso e faz parte do seu método, né, que ele vai chamar, e ele vai publicar em 6 volumes, uma obra monumental sobre o seu método do pensar complexo, né, que nunca se propôs ser um manual ou uma receita, não. Ele é um convite às perguntas, né, como eu já disse anteriormente. Então, faz parte desse método essa jornada do autoconhecimento. Por quê? Por alguns motivos. O primeiro deles é a gente pensar que
as ideias e as nossas próprias ações, elas não nos pertencem por completo. O Morin, ele dirá que as ideias, elas têm uma existência própria, elas têm uma esfera de ontologia própria, que ele vai chamar de esfera noológica, e essa vida própria das ideias, ela se deve porque justamente nós não temos controle sobre as nossas ideias uma vez que nós a comunicamos, certo? Eu não tenho como prever se aquilo que eu estou falando agora nessa comunicação vai causar algum tipo de consequência com aqueles que estão ouvindo. Eu não sei qual é a consequência que um mestrado, uma publicação, ou um meu doutorado pode trazer. Eu também não sei qual que é a consequência que pode causar o que eu falo dentro de uma sala de aula enquanto eu sou professor. Eu não sei porque isso é algo que não me pertence. As ideias, então, que eu comunico, as ideias que eu compartilho com meus alunos, ou com alguém que esteja lendo a minha dissertação, futuramente a minha tese, alguém que esteja ouvindo aqui essa comunicação aqui no YouTube, eu não sei o que vai ser dessa ideia depois que ela saiu da minha boca. Então, para isso, eu tenho que pensar com muito carinho, com muito cuidado em tudo aquilo que eu vou dizer. E mais, eu preciso perseguir essas ideias, não apenas para frente, mas para trás. O que me trouxe a essa ideia? O que me faz, o que aconteceu comigo ao longo da minha trajetória, ao longo da minha vida, que culminou com o fato de que eu esteja aqui, sentado nessa cadeira, na frente dessa tela desse computador, falando sobre o pensamento complexo. Então, esse perseguir as ideias, ele se configura como uma grande jornada de autoconhecimento. E essa jornada de autoconhecimento, ela é extremamente necessária dentro do fazer científico, porque nada que é produzido por um cientista foge a quem é esse cientista. E aí aqui Morin, ele vai nos lembrar que nós nunca podemos separar a fala daquele que fala, né? Então, nós também não podemos separar o conhecimento produzido daquele que o produz, porque o conhecimento ele é cheio de perspectivas, de crenças, de pressupostos que um pesquisador traz consigo ao longo de seu caminhar, assim como um professor traz consigo ao longo de seu caminhar. Então, nada mais justo que nós, como pesquisadores, como cientistas ou como professores, olhemos para trás e tentemos entender e compreender quais foram os acontecimentos, as ideias, enfim, os eventos que nos atravessaram ao longo desse percurso, para que a gente esteja dizendo hoje o que a gente diz, para que a gente esteja fazendo hoje o que a gente faz. E aí o Morin vai dizer que a ciência, ela conseguiu aprender sobre tudo ao longo desse menos sobre si mesma. Justamente porque essa pergunta sobre si, ela sempre foi furtada, ela sempre foi ignorada do fazer científico em geral, né? E aí a gente vai ver que há muitas vezes um esforço de ocultar ou de alienar esses detalhes, essas questões mais subjetivas, mais sociais do fazer científico, para que a resposta ela pareça algo que corresponde a uma verdade universal, né? Para que dê segurança ao que a ciência diz. Mas não é isso que faz da ciência tão rica, não é isso que faz da ciência tão monumental como ela é. O que faz da ciência algo tão maravilhoso, algo tão fascinante, é o fato de que ela é uma eterna busca por perguntas. E a gente nunca pode perder isso de vista. E é isso que Morin ele vai trazer para a gente. Então, o pensar complexo, ele está engendrado por todas essas esferas. Está na esfera do autoconhecimento, está na esfera da gente pensar como que o nosso conhecimento é produzido, o que as minhas convicções, o que Paulo, professor, o que Paulo, pesquisador,
o que Paulo, pessoa, afeta na forma com que Paulo pensa, com que Paulo comunica aquilo que pensa, com que Paulo escreve. Então, isso tem que estar explícito dentro de um texto, dentro de uma comunicação, dentro, enfim, de um vídeo. Então, a gente sempre tem que falar de si. A gente tem que sempre estar aqui para falar de si também, né? Então, falar sobre ciência, na perspectiva de Morin, é também falar de si mesmo. Então, não se surpreendam aqueles que estão assistindo que uma comunicação sobre ciência e ensino e divulgação científica esteja tão repleto de relatos pessoais sobre a vida, sobre as emoções, sobre as inquietações, porque nós entendemos que tudo isso faz muito parte, né? Eu, particularmente, estou vivendo um momento que é muito desafiador para mim, no sentido de conciliar uma jornada de trabalho muito pesada com o estudo do doutorado, e tem me feito muita falta estar mais presente, por exemplo, ao espaço do GPEC, né? Porque o GPEC ele é esse espaço de contínua formação de um sujeito, pesquisador, professor. Ele se propõe a isso. Ele é um espaço de estudo, ele é um espaço de autorreflexão, ele é um espaço de amizade, ele é um espaço de acolhimento. Então, faz muito parte a gente pensar tudo que a gente faz sobre todos esses aspectos. E nós, como professores, e no meu caso, e no caso, acho que também de Genesi, de Pierre, nós somos professores de ciências, né? Eu sou professor de química, Genesi é professora de física, e é professor de biologia. Então, nós ensinamos ciência, né? E nós somos treinados, vamos dizer assim, a ensinar ciência como realmente um pacote pronto, como um quadro emoldurado, que está ali no museu e ele nunca vai mudar. Que aquilo ali, ele está falando sobre uma verdade da vida, né? E como é que a gente consegue, enquanto professores, trazer um pouco dessa questão da complexidade para dentro da sala de aula, né? Para repensar as nossas formas de fazer e de comunicar, sim, porque dentro da sala somos comunicadores, né? Dentro da escola. Então, de comunicar a ciência também. O que é essa ciência? É esse produto frio de um pragmatismo burocrático? Ou ele é uma resposta quente e emocionada e também subjetiva a uma pergunta daquilo que é inerente humano, que é a sede de conhecer? Então, isso é algo que eu acho que a gente precisa se apegar, né? De lembrar e sempre estar relembrando que aquilo que a gente faz, ele nunca vai perder a sua força, ele nunca vai ser substituído por uma inteligência artificial, ou por um videogame, ou por nada disso, porque a gente está falando de algo que faz parte da alma do ser humano, que é a curiosidade. A curiosidade, ela está congelada. Ela está congelada muito por culpa de nós mesmos. Mas não porque ela não faça parte da vida de todo ser humano assim que ele nasce. O que move o ser humano é a curiosidade, é o amor ao saber, é o amor às perguntas que ele faz. Então, nós temos sempre que lembrar que antes de uma resposta certa, a gente tem que estar de olho às perguntas e a gente tem que sempre estar olhando para as perguntas. E, como professores, para a gente conseguir compreender e para a gente conseguir estimular essas perguntas, a gente tem que sempre estar compartilhando de muita empatia, né? Há umas 2 semanas atrás, nós recebemos lá na escola, não, um mês atrás, né? As cartinhas de Dia dos Professores, né? Que os meninos fizeram pra gente, e a escola fez um negócio muito legal, colocou dentro de uma urna, e aí cada professor depois recebeu suas cartinhas anônimas, mas, assim, uma coisa muito emocionante, algo que me deixou muito emocionado, e alguns alunos, foram mais de um, que falaram para mim, né, na cartinha: professor, você é o professor que mais nos entende, professor, você é o professor que mais se coloca no nosso lugar. E isso não está diretamente ligado, ou não necessariamente ligado, simplesmente à minha personalidade, mas porque aquilo que a gente aprende
estudando complexidade, é que esse lugar da empatia, ele é essencial para o trabalho. Porque sem ele, o trabalho não pode ser feito. Então, se eu não colocar no lugar do meu aluno, eu não vou poder ajudá-lo a entender sobre ele mesmo. E a entender sobre que perguntas o movem. Porque as perguntas, elas vão surgir. E as perguntas, elas só podem surgir se um estudante, ele for convidado a refletir sobre si mesmo. E aí, eu acho que, assim, essa é a minha grande curiosidade, essa é a minha grande inquietação que vai me mover ao longo dessa jornada que está por vir aqui no doutorado, né? Como fazer isso? Como colocar dentro das minhas aulas de ciência esse elemento do convite à pergunta, né? E eu acho que é muito por aí, e eu acredito que, já puxando aqui o gancho, né, para o nosso próximo assunto, que é a divulgação científica, né? Aqui eu já deixo uma brechinha para a Alessandra dar continuidade. Eu creio que a divulgação científica, feita dentro de uma perspectiva da complexidade, ela tem um poder muito grande sobre justamente o despertar dessa curiosidade, dessa inquietação, desse fogo que vive dentro de cada ser humano, que é a vontade de conhecer, e que isso nunca vai morrer. Basta a gente prover de uma pequena fagulha. É isso, gente. Opa, obrigada, Paulo. Eu acho que de todas essas falas, né, o que me vem na cabeça é que Morin nos torna todos filósofos, né? Autorreflexivos, conscientes de nós mesmos, do caminho que nós estamos trilhando. A gente sabe que não é fácil, né? Fazer uma pesquisa de mestrado ou de doutorado. Tem muita gente por aí que sofre mesmo, tem depressão, tem crise, mas acho que também porque não tem essa abertura, né, para o eu, né? Essa abertura para os afetos, para a empatia, né? Tanto da forma não estou dizendo em modo geral, né, sem dúvida nenhuma, mas é o que eu acho, assim, vendo a reflexão, conhecendo o trabalho que é feito no GPEC e com os membros, né, eu acho que falta esse afeto, né, em fazer a pesquisa, em se mostrar, porque nós erramos, nós acertamos, nós somos sujeitos, né, estamos inseridos na pesquisa, né? A pesquisa não se faz sozinha, assim, olhando de fora, né? Ela se faz de dentro para fora, uma descoberta, né? Então, e aí, professor, o que a gente pode falar mais sobre esses belos depoimentos? Não, eu gostei muito, Alessandra. Eu falei no início o quanto eu estava orgulhoso, e a gente vê, né, que não é trivial a gente ter um grupo de pesquisa onde, né, o Pierre ainda é do nosso grupo de pesquisa, viu, Pierre? Onde a gente tenha, por exemplo, um biólogo com formação religiosa, com formação cristã, né, com exercício da fé cristã, ele ainda se exercita nessa fé cristã, ele ainda faz aí a missa, né, as coisas. Não é trivial a gente ter um biólogo com esse perfil que decida refletir sobre religião e ciência, né? E escrever sobre isso e fazer um trabalho sobre isso. Como também não é trivial uma pedagoga, né, se aventurar pelas trilhas de Alice, pelos países das maravilhas de Alice, para falar sobre o exercício profissional dela e a vida dela. Também não é trivial nós temos uma professora de física e matemática que vai até o início da constituição da nossa civilização, né? Para trazer Sócrates para falar sobre o bem viver e tentar articular isso com a complexidade e o ensino de física e matemática. Da mesma forma que a gente viu Paulo também discutindo. Paulo é professor de química, não é? E eu acho que Paulo talvez... Quando o Paulo estava falando, eu lembrei do trabalho de mestrado dele, ainda que ele ainda não tenha sentado para discutir
a sua pesquisa de doutorado, mas o trabalho de mestrado de Paulo foi muito elogiado justamente por articular o que nós chamamos, né, articular a dimensão racional com a dimensão, o sapiens demens, né? Articulou isso muito bem no trabalho dele e a forma como eu vejo que ele também vai fazer, porque ele, como disse, ele já fez o mestrado com a gente, como ele vai fazer no doutorado. Então, eu fico muito feliz com isso, que é uma forma de trabalho que eu, evidentemente, aprendi a fazer, só estamos fazendo isso porque eu aprendi a fazer assim, eu fiz assim, e eu fico muito feliz, fico muito orgulhoso. Eu parabenizo muito todos vocês e gostaria muito que vocês não se afastassem do nosso grupo, que a gente desse uma sequência a isso, né? Agora com a ajuda de Alessandra, enfim. E fico muito feliz que vocês façam isso sem perder a sensibilidade de vocês, sem perder, deixando que vocês tragam isso junto com os afetos de vocês. Eu acho que isso é o importante para mim. Eu costumo dizer que o período em que a gente passa estudando, né, pelo menos foi a minha experiência, foram 4 anos de luta, é um período de vida. Então, eu digo para vocês, façam valer esse período de vida, né? Não deixe que esse período de vida, que esses 4 anos, sejam apenas um período onde você precise terminar uma determinada pesquisa, com uma determinada forma de fazer e tudo, e depois simplesmente deixem para lá, simplesmente foi um período. Não, esse período de vida precisa valer para vocês como um período de vida que vocês viveram, aprenderam e vão levar para sempre para a vida de vocês. Assim foi para mim, eu espero que seja para vocês também. Certo? Agora, a gente podia, não sei, Alessandro, talvez a gente possa, como já estamos no nosso tempo, cada um possa, como fez Paulo, falar, e aí eu acho que não precisa nem sair mais do quadrinho, falar sobre o nosso grande guarda-chuva, que é a divulgação e a popularização da ciência, como é que eles veem essa temática dentro da pesquisa de vocês, dentro do grupo, mais ou menos como o Paulo fez no finalzinho. Eu acho que dá para fazer assim, né, Alessandra? Sim, com certeza. Ontem a gente pode fazer a mesma coisa, pode começar novamente com Guilherme, depois Verena, depois Genesi, se Paulo quiser complementar alguma coisa, ele complementa, para a gente terminar a nossa sessão maravilhosa aqui. E sabendo, professor e todos, que a resposta a essa pergunta não é evidente, né? A gente tem que também se colocar num outro lugar e pensar, será que o que eu estou fazendo responde a isso nesse momento? De repente agora não, mas daqui para frente sim, né? Não sei, então como é que a gente pensaria essa divulgação científica dentro de cada da nossa própria perspectiva, dos nossos trabalhos, quer dizer, dos trabalhos de vocês, das pesquisas de vocês. Aí eu começo com o Pierre. Pierre, o que você tem a falar? Tem alguma coisa para falar? Porque também, se não tiver, não é super normal. Né? Vamos eu mesmo quando a Alessandra pintou o projeto dela aqui, eu falei, rapaz, como é que a gente vai discutir isso aqui com a complexidade? Vai ser um desafio para a gente, mas está sendo um desafio muito legal, né, Alessandra? Está sendo ótimo. Primeiro, acho que dizer que é sempre um prazer ouvir, ler qualquer material produzido pelas pessoas desse grupo. Eu acho que nós estamos num espaço muito privilegiado de construção de conhecimento, por dialogar com pessoas ao mesmo tempo tão ligadas ao inteligível, mas também tão ligadas ao sensível. Eu acho que isso enriquece as experiências e as trajetórias de todos nós. À medida em que eu ia falando, e as colegas também falando aqui, eu pensava nessa pergunta e o que eu diria no final para tentar correlacionar o meu trabalho com essa questão da divulgação da ciência e com a complexidade. Uma das coisas que me ocorreu, e eu penso que é algo comum entre todos nós aqui, é pensar em, quando a gente fala em divulgação científica, num contexto onde nós discutimos a partir da perspectiva do pensamento complexo, é a pergunta: que ciência nós estamos divulgando ou queremos divulgar?
porque todos nós, enquanto professores, e acho que Paulo fala isso e é muito feliz quando ele diz, todos nós, na condição de professores, somos divulgadores das nossas ciências, né? Somos, de alguma forma, propagadores do conhecimento científico, seja entre os nossos pares, seja entre os nossos estudantes, nos lugares onde nós desenvolvemos o nosso trabalho. E é preciso problematizar de que ciência nós estamos falando. Se de fato nós estamos falando da ciência como um conjunto estigmatizado de normas ou de conceitos, mas se nós estamos falando de uma ciência que fomenta uma atividade primordial do ser humano, que é o pensamento. De uma ciência que nos instiga e que nos coloca na condição de sujeitos ao mesmo tempo pensantes e sensíveis, ao mesmo tempo intelectuais, racionais, mas também humanos, cheios de instintos, de loucuras, de paixões, etc. E que todas essas dimensões, elas são inerentes à ação racional humana. Pensar uma ciência que ela seja ao mesmo tempo alocada dentro dos seus conceitos e de suas regras, mas também alocada nas vidas, nas territorialidades e nas globalidades do mundo, da vida, da existência dos seres humanos. É pensar uma ciência que, ao mesmo tempo em que ela responde a questões importantes para o mundo, ela nos instiga a fazer sempre mais e novas perguntas sobre os problemas do mundo e a entender que esses problemas, eles nunca poderão ser respondidos a partir de vieses únicos. É pensar uma ciência, e aí no meu caso, e aí eu trago para a minha experiência como formador de professores, pensar essa formação intelectual dos nossos professores para admitir que o conhecimento ele não é somente o portador das respostas, mas antes de ser portador da resposta, ele é o fomentador da pergunta. Ele é o fomentador da dúvida, da indagação, e que isso move o mundo. Então, eu penso que dentro daquilo que eu faço e dentro daquilo que eu pesquiso, a divulgação da ciência está justamente nesse campo de sensibilizar os nossos professores em processo de formação inicial ao fato de que a ciência dita e a ciência praticada, tanto na universidade quanto nas salas de aula da educação básica, ela precisa estar carregada desse elemento humano, humanizador e humanizante do conhecimento, que muitas vezes, ao tratá-lo como dogma ou como conceito, a gente se esquece. Então, a gente precisa divulgar essa ciência viva, essa ciência dinâmica, essa ciência que, antes de mais nada, é caminho para cada um de nós. Bacana, bacana. E aí, quem é que se arrisca? Genesi? Pode ligar o microfone, Genesi, peraí, deixa eu te ajudar. Ok, pode ir lá. Então, gente, assim, tem um pensamento, né, de Humberto Maturana, que também é um teórico que nós estudamos e debatemos no âmbito do nosso grupo, né, que ele diz o seguinte, né, que a validade da ciência está justamente na sua conexão com a vida cotidiana, né? Então, e já que nós falamos também a questão da filosofia, né, o pensamento complexo permite, né, que ciência e filosofia deem as mãos, né, que elas possam ser entrelaçadas, né, justamente porque Edgar Morin vai dizer que a ciência precisa ser pensada, né, ela precisa se pensar, e a filosofia, ela ajuda nesse processo, né? Então, eu vou trazer aqui o pensamento de uma outra filósofa, né, a filósofa belga, Isabelle Stingès, né, que nós também tivemos o privilégio de estudar o pensamento de Isabelle Stingès, e ela vai dizer, né, que a sociedade como um todo, né, precisa desenvolver uma inteligência coletiva, né, porque ela vai dizer que não há mais espaço para que a ciência, né, essa ciência que muitas vezes ainda é dicotomizada da sociedade, né, de que ela fique nos seus bancos, né, presa nos seus laboratórios, nos seus recintos, distante da sociedade, né? Então, quem faz ciência, o saber científico, ele não pode mais estar separado, isolado da sociedade, dos interesses da sociedade, mesmo porque é sobre a sociedade que recai, né, as consequências, né, o ônus e o bônus. Então, é nesse aspecto que, enquanto aspirante a pesquisadora do campo do ensino, né, eu digo que o papel da popularização da ciência é de fundamental importância.
né? E quando isso acontece no âmbito do GPEC, que cultiva, que busca nutrir o pensamento, a formação de um pensamento complexo, né, que, diga-se de passagem, não está apenas comprometido com a formação do conhecimento, mas externo ao ser humano, mas também com autoconhecimento, né? E aí vou pegar um gancho, porque a Alessandra, né, fez aí um comentário, o professor Renato, sobre esse tipo de pesquisa que também traz uma certa boniteza, né? A própria academia. E aí, bebendo lá na fonte do pensamento socrático, ele vai dizer também que o autoconhecimento também nos direciona a um bem viver, né? A um viver mais virtuoso, um viver mais ético, né? Então, esse autoconhecimento que é tão caro no pensamento de Edgar Morin, ele se entrelaça com a ideia também do conhecimento. E a popularização científica nos permite repensar a partir desse processo de divulgação, né? Porque esse processo de divulgação no âmbito do pensamento complexo, ele permite que as várias vertentes de saberes possam dialogar, né? E isso para o pensamento complexo é muito importante, porque no contexto da complexidade morraniana, nós aprendemos que, né, existem diferentes tipos de conhecimentos, né? Os conhecimentos, eles são constantemente produzidos em vários contextos, né, a todo momento, e esses conhecimentos que são produzidos em contextos diferentes, muitas vezes eles precisam dialogar entre si, né? E é importante também destacar que, acho que isso não foi comentado, mas assim, Edgar Morin, ele não nega a ciência, né? Ele não nega a ciência, pelo contrário. Tem um livro, Ciência com Consciência, que Edgar Morin vai dizer que a ciência é uma forma, é o que Paulo colocou aí, né? É uma forma, é uma construção humana incrível, né? Movida pela curiosidade humana, por esse aspecto inventivo, criativo, que é da condição humana, né? E que essa ciência, ela traz consigo a capacidade também de olhar para a realidade de uma forma mais fidedigna, né? De uma forma mais cuidadosa. Então, ele vai dizer, né, isso. Então, sem dúvida, o processo de popularização da ciência, Alessandra, e aí eu te parabenizo mais uma vez, né, permite esse diálogo, né, não apenas da universidade com o público em geral, mas também sobre o diálogo entre as diferentes formas de conhecimento, né, que não podem ser negligenciadas, porque a ciência tem a sua importância para a história da humanidade, e ninguém pode negar isso, né? Mas ela também precisa ser debatida, ela precisa ser refletida, ela precisa também ser desmistificada, né? E a sociedade precisa participar desse processo, né? Como cidadãos planetários, como Edgar Morin coloca, né? Nós participamos de uma comunidade de destinos, né? E a ciência também está participando disso, né? Então, sem dúvida, a popularização e a divulgação da ciência contribui de forma assim muito incisiva nesse processo, né? De forma assim fundamental. Eu coloco como sendo não apenas importante, como fundamental, como bastante pertinente, principalmente para o momento que nós estamos vivendo, né? De informações desencontradas, onde muitas vezes nós temos dificuldade, né, de identificar o que procede, o que faz sentido, o que não faz sentido, o que é relevante, o que é irrelevante, né? Então, mais do que nunca, nós precisamos fazer esse exercício aí, né, de pensamento mesmo, de reforma, de autorreforma, para que nós possamos também ocupar a nossa condição, né, de sujeito aí, que participa, né, da condução dos destinos humanos aí, né, como Edgar Morin nos instiga. É isso. Ah, bacana. E, Verena, você tem alguma coisa para falar? Paulo, quem se arrisca dos dois aí primeiro? Paulo já falou um pouquinho, você quer continuar? Não sei. Verena. Verena, destravou o microfone, né? Então, pode falar, Verena. Não tá ouvindo. Oh. Colega. Ah, agora sim. E Verena, desculpe. Está falhando. Seu microfone. Porque eu destravei aqui. Vai, continua, falei. Eu me sinto contemplada, mas eu queria só destacar
a questão da humanização. Perdendo. Eu acho que a Verena está com problema de conexão. Pode ser. Eu vou falar um pouquinho, ver se dá uma resolvida. Eu trouxe algumas obras aqui que eu tenho. Aqui, Albert Einstein, Como Eu Vejo o Mundo. Werner Heisenberg, A Parte e o Todo. A Nova Aliança, de Ilia Prigogine e Isabelle Stengers. Aqui, Mente e Matéria e o que é Vida, de Schrödinger. Aqui, Física Atômica e Conhecimento Humano, de Niels Bohr. E Física e Filosofia, de Heisenberg. Uma coisa que todos esses aqui têm em comum é que eles são prêmios Nobel. E outra coisa que eles têm em comum é que todos eles se dedicaram a escrever uma ou mais obras para falar de si. E é uma pena que, de uma maneira geral, ou dentro de uma narrativa geral, esses livros, essas obras aqui, elas não sejam consideradas como um produto científico, mas apenas como uma autobiografia, ou, enfim, como um livro secundário, ou como eu já tive o desprazer de ouvir um professor da faculdade dizer, um livro de cabeceira. Por quê? Porque se você lê, se você acessa essas obras, você percebe o seguinte: nenhum deles teria sido e teria contribuído como contribuiu para a aventura do conhecimento sem todos esses elementos que eles trazem aqui, de filosofia, de política, de religião, enfim, de crenças, de inquietações. O Ilia Prigogine, no Nova Aliança, ele começa dizendo que ele sempre foi um grande fã de música, ele sempre foi um grande fã das artes, e sempre foi um grande leitor do Bergson. Henri Bergson, na verdade, né? E aí ele vai dizer que, poxa, a arte, ela é algo maravilhoso, e ela é algo inerente à própria liberdade humana, e à própria capacidade humana de criar, né, de colocar essa imaginação, e ele não aceitava, ele dizia, eu não posso viver no mundo onde, dentro do que a gente conhece por natureza, algo como a arte não seja possível. Por quê? Porque se a gente parar para pensar na física newtoniana, a física do século XVIII, algo como a arte, ela é fisicamente impossível. Por quê? Porque ela prevê um mundo determinado, ela prevê um mundo emoldurado, ela não concebe a liberdade, ela não concebe as emoções, ela não concebe isso. Então, o Ilia Prigogine, ele vai dizer, não, eu preciso de uma forma de olhar para a natureza em que eu seja possível na natureza. Então, ele jamais teria ganhado o prêmio Nobel que ele ganhou em termodinâmica do não equilíbrio se ele não tivesse sido um leitor de Bergson, se ele não tivesse sido um grande consumidor de música. Então, tudo isso é parte, por que não metodológica, da sua construção científica, né? E aí, quando a gente fala de divulgação científica, puxando um pouquinho para o que Pierre disse também, a gente nunca pode perder de vista pensar sobre que ciência que a gente está divulgando, né? A divulgação científica, ela é uma tarefa de aproximação de culturas também, né? Que Edgar Morin nos convida e que todos nós aqui compartilhamos desse desafio ao longo de nossas pesquisas, que é o de religar culturas. De uma cultura que era uma cultura de saber, que foi apartada ao longo da caminhada da aventura humana em cultura científica e cultura humanística. E aí a gente vive esse desafio de religar, de falar, não, vamos trazer junto aqui, vamos pensar junto aquilo que hoje é conhecido como cultura humanística e aquilo que hoje é conhecido como cultura científica, para a gente entender que uma influencia na outra o tempo todo. Então, a ficção científica, se a gente parar para pensar, até que ponto ela é produto daquilo que se constrói cientificamente, mas até que ponto também o que se constrói cientificamente não é produto da própria ficção científica.
Não é nenhuma coincidência que hoje a gente veja sendo realizadas tecnologias que nos anos 70, nos anos 60 foram pensadas pelas obras de ficção científica. Não é que a ficção científica estava prevendo o futuro, não. A ficção científica estava revelando uma vontade humana de imaginação. E o que a ciência fez ao longo desse percurso? Ela colocou isso em prática. Ela falou, não, eu vou fazer isso acontecer. Então, veja que a própria imaginação humana aí, ela influencia e ela muda os rumos da própria ciência. Ignorar isso é uma grande besteira. Eu acho que ignorar isso é apequenar o tamanho que a ciência tem dentro da nossa sociedade. Então, quando a gente fala de divulgação científica, ao meu ver, é a gente sempre lembrar que você que está ouvindo, você pode fazer parte disso, e a sua imaginação, aquilo que você pensa, mesmo que pareça impossível, isso pode ser parte da construção de alguma coisa. Porque a ciência ela é sempre aberta, ela é sempre inacabada, ela é sempre um caminho, ela é sempre uma junção de várias respostas. Tá? Vamos ver se a gente consegue ouvir a Verena agora? Verena, consegue falar? Vamos escutar você agora. Falar eu consigo. Falar que eu digo, que a gente consegue te ouvir, na verdade. Então, eu acho que tá bom o som. Ok, o que você acha, Verena? Pois é, né? Eu fiquei pensando... Eu acho que é complexo humanizar a ciência. E é aquele ela é um ser humano que é fácil, que é limitado, que é movido por paixões, por limitações, por ilusões. Então, eu acho que quando ela lembra isso, ela também nos ensina a olhar para nós mesmos. Então, eu acho que quando ela humaniza esse conhecimento, sem negar a importância dele, né, aproxima muito a sociedade. Eu acho que da potencialidade que ainda usa de outros recursos, né? Que é uma comunicação com a através dos discursos. É isso. Ok. A sua voz ainda estava um pouco picotada. Depois a gente vai pedir, de repente, para você escrever e a gente colocar aqui no chat, tá bom? Mas, olha, de qualquer forma, o som, tem gente falando que o som está ruim, mas a gente conseguiu pescar um pouco o que a Verena estava falando. Vamos fechar, então, professor? Acho que foi ótimo todas as contribuições, né? Foram excelentes. Tem gente aqui no chat falando que quer entrar no grupo, elogiando a participação, né, de todos. Então, é isso mesmo. Vamos elogiar aqui e desejo também a todos uma boa finalização de doutorado, né? Para quem ainda está começando, para quem já está terminando, e ótimas perspectivas aí nesse ano que se inicia. Eu só quero fazer um lembrete, esse mês de dezembro temos aqui o pessoal de doutorado, no próximo dia, agora em dezembro próximo, né, a gente vai conversar no dia 10 com o professor Juremir Machado, que é um tradutor da obra de Edgar Morin, dia 10, e dia 17 voltamos a falar sobre as pesquisas do GPEC, só que dessa vez com uns mestrandos, né? Então, para quem quiser ainda discutir um pouco nesse mundo acadêmico, né? Isso aqui o que a gente está fazendo é uma divulgação científica, sim, porque tem intencionalidade, tem esse propósito, né? E a gente está no YouTube e a gente está tentando botar para fora e espalhar o que se faz dentro da academia, né? Alessandro, então, só reforçando aí,
A próxima nossa, no dia 10, é com o professor Jeremi Machado, viu? E para quem está aí ligado na complexidade, sabe que ele é um dos grandes tradutores da obra, junto com o professor Edgar Carvalho, é um dos grandes tradutores da obra de Edgar Morin. E foi, assim, uma surpresa, né? Porque a gente fez o convite, assim, meio que vamos ver se ele vem e tal, não sei o quê, e ele topou. Então, assim, não é uma pessoa que eu não tenho muita proximidade, nem a Alessandra também não tinha, mas ele topou e acho que vai ser uma coisa, assim, muito legal poder ter no nosso projeto de extensão, poder ouvir o professor Juramir Machado. Então, por favor, todos vocês, eu gostaria muito que vocês participassem também aí no YouTube, fizessem perguntas. Nós terminamos no grupo de estudar o livro do professor Juramir Machado, que fala sobre escolas da complexidade. Então, assim, nós estamos assim, bem afiados para ouvi-lo e poder fazer. Então, feliz que ele aceitou, né, conversar com a gente. Né? Então, se vocês puderem, divulguem e participem. É o professor Juramir Machado. Imperdível, hein? Dia 10. Imperdível. Isso aí. Então, vamos fechar. Muito obrigada pela participação de vocês aqui presentes com a gente e que todos estão aí no YouTube também assistindo. Tchau, não fiquem aqui rapidinho com a gente, tá? Vocês convidados, tá bom? Um momentinho, eu vou só terminar a transmissão. Tchau, tchau, pessoal.